1 Samuel capítulo 4. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Naqueles dias os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento, e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor, que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e nos salvará dos nossos inimigos. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que é que significam todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa dessas antes. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu nova derrota, e fugiram para suas tendas. Houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça, como sinal de tristeza. Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro da frente de batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar: que alvoroço é esse? Perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha. Fugi de lá hoje, disse a Eli. Eli perguntou: o que foi que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado diante dos filisteus e milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Os seus dois filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois ele era muito velho e pesado. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram: não tenha medo, você teve um menino. Porém ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar, com muita dificuldade, o seguinte: chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel. Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod, e a colocaram no templo de Dagon, junto de sua estátua. Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída, com o rosto voltado para a arca, para o chão, diante da arca do Senhor. Então eles levantaram a estátua de Dagon e puseram em pé no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído diante da arca do Senhor. Desta vez a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo, caídas junto à porta de entrada. Só ficou o tronco da imagem. É por esse motivo que até hoje nem o sacerdote de Dagon, nem os seus adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagon, em Asdod.
Então a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados vizinhos com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: Não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Ele vai pesar a sua mão sobre todos nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhes perguntaram: O que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: Leve a arca de Deus, do Deus de Israel, para Gate. Então os filisteus a levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com epidemia de tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso mandaram a arca de Deus para Ecrom. Mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar: Estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá, para matar a nós e nossos filhos. Então reuniram de novo todos os governantes dos filisteus e imploraram: Mandem embora a arca do Deus de Israel, que volte para o seu lugar, para que o povo filisteu não morra. Pois muitas pessoas já estavam afetadas pela epidemia e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam gravemente enfermas pelos tumores, e a lamentação da cidade subiu até o céu. 1 Samuel capítulo 6. A arca do Senhor permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram: O que vamos fazer com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria terra. Eles responderam: Se vocês devolver a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente, mas mandem de volta com uma oferta pela culpa. Dessa maneira vocês serão curados e saberão que porque o Deus de Israel mandou a epidemia sobre vocês. Que oferta pela culpa devemos mandar? Os filisteus perguntaram. E os sacerdotes e adivinhos responderam: Mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela epidemia, e 5 modelos de ouro dos ratos que vem arruinando toda a terra, de acordo com o número de governantes filisteus, visto que a mesma praga atingiu vocês e os seus governantes. Façam imagem dos tumores dos ratos que andam castigando vocês e deem louvores ao Deus de Israel. Talvez ele pare de castigar vocês e os deuses que vocês adoram e a terra de vocês. Não sejam teimosos e rebeldes como o Faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. Agora construam uma carroça nova e peguem 2 vacas novas que deram crias, mas nunca antes puxaram a carroça. Amarrem-nas à carroça, mas os bezerrinhos vocês levem para casa e prendam no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, ao lado de uma caixa com as ofertas pela culpa, com os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho. Fiquem observando. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, então saberemos que foi o Senhor que trouxe este grande castigo sobre nós. Se não seguirem e voltarem a seus bezerros, então saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que a praga foi simples coincidência. E o povo fez conforme as instruções recebidas. Pegaram 2 vacas com os seus bezerrinhos novos, amarraram-nos a uma carroça e seus bezerros ficaram presos no curral. Depois colocaram na carroça a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro dos ratos e dos tumores. E de fato as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam mugindo por todo o caminho enquanto puxava a carroça. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes filisteus foram atrás delas até as fronteiras de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, gritaram de muita alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué, e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo cortou em pedaços a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. Diversos homens da tribo de Levi retiraram a arca do Senhor e a caixa da carroça e as colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor. Depois que os 5 governantes filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ecrom naquele mesmo dia. Os 5 modelos de ouro dos tumores enviados pelos filisteus como oferta ao Senhor pela culpa eram presentes dos governantes das principais cidades, ou seja, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom.
O número de ratos de ouro era para a oferta a Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus, que pertencia aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do interior. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda pode ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué, até o dia de hoje. Porém, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus santo? Clamaram. A quem enviaremos a arca para que fique longe de nós? Assim mandaram mensageiros ao povo de Quiriat-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Eles imploraram. 1 Samuel capítulo 7. Então os homens de Quiriat-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram ao seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriat-Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor, então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: Venha todo o povo de Israel a Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, uma grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel ofereceu o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles desde Mispá até perto de Bet-car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver as questões de Israel, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispá. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá, ele construiu um altar ao Senhor.